Este é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto, sob as bênçãos de Deus, as vibrações de Jesus e Maria, na companhia de nossos mentores queridos, aqui no Instituto, rogando-te, Mestre, as bênçãos por sobre todos nós, que aqui estamos em ambos os planos de existência, e por sobre o nosso encontro. Vamos orar com César Reis. Jesus amigo, amado Mestre, Senhor, Diolinda Amorim, Jorge Andréa, benfeitores, pioneiros que fizeram a história e a grandeza do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos pela oportunidade que se renova, retomando os trabalhos nesta casa de estudos, de amor, de luz, de paz, pedindo que venham do mundo maior as dulcíssimas emanações da misericórdia do Senhor sobre todos nós, sobretudo sobre nossa irmã Rosa Rita, que vai nos falar nesse instante, a fim de que possamos aprender mais, para que nos tornemos capazes de servir melhor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Te pedimos, fica conosco, e com um voto de paz, dê-nos a permissão para que a nossa irmã que dirige o trabalho possa iniciá-los nesse instante. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos, portanto, hoje o estudo com Rosa Rita Martins, que é médica com especialidade em genética, doutora em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Rosa Rita Martins vem nos falar hoje sobre genética, ecologia e espiritismo, ciências contemporâneas. Rosa, muito obrigada por trazer aqui mais os teus conhecimentos mais uma vez, e somos todos ouvidos. Estou muito contente por estar de volta, né? Estamos reiniciando o segundo semestre e falamos sobre um tema que me é muito, muito caro, né? Que é da genética, e falando sobre essas três ciências que surgiram no século XIX. Então, essas três ciências, na verdade, elas surgiram no século XIX, como surgiram muitas outras ciências, né? Nós passamos por aquela fase do obscurantismo, depois veio a Renascença, o Iluminismo, e nós chegamos no século XIX, onde a ciência começou a recuperar o seu espaço, principalmente no Ocidente, né? Porque se fala muito, né? E eu, quando comecei a frequentar a doutrina espírita, me chocava um pouco como tinha pessoas que falavam tão mal da ciência e dos cientistas, como se os cientistas fossem inimigos, né, da religião, e como se não houvesse cientistas em todas as áreas religiosas, em todas as religiões. Era uma coisa que parecia uma frase, né, repetida, e, na verdade, não existe essa divisão. O que aconteceu no século XIX foi que, à medida que a ciência conseguiu ir se desenvolvendo, principalmente naqueles países onde não havia o domínio, né, de um tipo de religião que era extremamente opressora e que investia na ignorância do povo, porque era uma maneira de manter, através do medo, o seu poder econômico e a sua influência política. Só que a gente sabe que a lei do progresso, ela existe, e ela é para todas as áreas da ciência. E a ciência veio evoluindo. E havia essa incompatibilidade, porque a ciência ia mostrando que determinadas coisas que eram repetidas, situações, histórias, na realidade eram ficção, né? A ciência foi mostrando que o homem já existia na Terra há mais de 100 mil anos, né? Que todas as mudanças geológicas e do meio ambiente que foram ocorrendo não tinham ocorrido em 6 dias, que isso tinha sido em eras, né? Mas isso, de certa maneira, começava a levantar
né, aquelas divergências. E, a partir daí, se criou esse mito de que havia uma inimizade entre cientistas e religiosos. Então, se você era um cientista, você não devia estar seguindo nenhuma religião, porque, afinal de contas, as religiões eram ainda da era do obscurantismo. Então, houve exageros de lado a lado. E se a gente pega a história da ciência, se a gente vai acompanhando a história da ciência através dos séculos, a gente vai vendo que a ciência foi evoluindo de acordo com a própria evolução da humanidade. Então, no século XIX, três ciências surgiram, não vou dizer se desenvolveram, porque depois a gente vai ver que a genética teve um intervalo grande. Mas surgiu, na ordem cronológica, surgiu primeiro a doutrina espírita, depois a genética e depois a ecologia. Então, o que a gente observa? Né? A doutrina espírita veio nos mostrar que nós somos espíritos. A genética veio nos mostrar a importância da gente conhecer, ter o autoconhecimento pessoal, como a doutrina espírita nos fala, mas também o seu autoconhecimento em relação ao corpo que você habita, você conhecer como esse corpo é constituído e como você deve agir para cuidar dele. E Haeckel veio nos mostrar que nós, para evoluirmos e para permanecermos na Terra, ele começou o alerta de que a gente precisava olhar também para o meio ambiente, que nós dependemos também do local onde a gente vive. Então, assim, eu separei aqui um trechinho de A Caminho da Luz, quando ele fala, Emmanuel fala exatamente sobre o século XIX, né? Isso aqui foi psicografado por Chico Xavier. Então, o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis, preciosas e que eram necessárias. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença em todos os corações. Então, eu acho que a doutrina espírita ter vindo primeiro é para mostrar a importância do espírito, né? O espírito é herdeiro de si mesmo, e depois vem, então, o corpo que ele vai habitar, a importância de conhecer esse corpo, e a importância de conhecer o meio ambiente e cuidar do meio ambiente onde você vive. Então, foi dessa maneira que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Em relação à doutrina espírita, a gente sabe que ela foi preparada, revista, codificada por Allan Kardec, que era o pseudônimo usado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rival, na edição, então, dos livros espíritos. Ele, no início, Allan Kardec, o professor Hippolyte, né, ele já era famoso e muito importante dentro do meio acadêmico. Então, eu acho que ele, no início, ele preferiu não misturar as publicações dele nas áreas que ele dominava, né, que eram ciências e letras, química, física, anatomia, matemática, filosofia, retórica e astronomia, com uma ciência que ainda era nova e que ele mesmo ainda iria começar essa codificação, né? Mas, olha, ele era professor, bacharel em ciências e letras, lecionava aulas de química, física, anatomia, matemática, fisiologia, retórica e astronomia. Então, ele tinha um conhecimento amplo de tudo, o conhecimento que ele precisava, científico e filosófico, para estar pronto para iniciar a sua pesquisa sobre o mundo espiritual e a codificação da doutrina espírita, né? Então, vou falar sobre os livros da codificação, mas eu comecei por obras póstumas, porque obras póstumas, que foi publicado em 1890, já depois do retorno de Allan Kardec ao mundo espiritual, porque, na verdade, é a melhor biografia, pelo menos eu considero, né, uma das melhores biografias que você tem de Allan Kardec, está em obras póstumas, né, que foi publicado pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas a gente sabe que a esposa de Kardec
trabalhou nessa organização desses dados, desses escritos que ele tinha, e assim, e é muito como se Kardec, né, em vários capítulos, é como se ele estivesse realmente narrando para a gente também, né? Então, ele fala sobre o método que ele usou para a doutrina espírita, né, que era um método experimental, né, que a gente até hoje chama um método de narrativas, né? Você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado conhecimento, você faz entrevistas com várias pessoas e depois você vai analisar as respostas e tirar suas conclusões naquelas respostas que são coincidentes, para dali você tirar uma ideia única que está predominando numa determinada pesquisa. Então, esse foi o método que Kardec usou. Então, ele fala, nunca elaborei teorias pré-concebidas. Então, ele fazia as perguntas e esperava as respostas para, então, analisar. Por que isso era importante? Porque se ele começasse a analisar e fizesse as perguntas, talvez ele induzisse as respostas. Então, era importante que ele fizesse as perguntas, mas sem ter uma teoria já pré-concebida, né? Se você vai fazer uma pesquisa, uma entrevista, esperando que a resposta seja exatamente aquelas, você vai acabar, sem querer, dirigindo toda a sua avaliação para aquilo. E a gente sabe que a estatística pode te ajudar do jeito que você quiser aplicar. Então, ele fala, nunca elaborei teorias pré-concebidas, e isso era muito importante. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida, todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Por isso que a doutrina espírita continua até hoje tão bem organizada. A gente sabe, a gente chama do Pentateuco, dos 5 livros, né, que eles começaram a ser publicados em 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns, 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, em 1865, e 1868, a Gênesis. Mas durante esse período, né, ele também publicou a revista, uma publicação mensal da Revista Espírita, que foi até o final de 1869, até dezembro de 1869. Em 1859, ele escreveu um livro sobre perguntas e respostas para facilitar aquelas pessoas que tinham pressa, aquelas que não tinham paciência de ler, então vai, pergunta, resposta, né, quando você quer... Quando a gente quer alguma coisa que seja um pouquinho mais rápida para entender, a gente geralmente parte para isso, né? O Espiritismo, em 1862, o Espiritismo em sua expressão mais simples, 1862, a Viagem Espírita, que depois ele reviu em 1867, 1864, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que depois foi incorporado ao Livro dos Médiuns, 1868, o Caráter da Revelação Espírita. E isso, já em 1868, Kardec já sabia que ele não teria muito mais tempo na Terra, então, ele, na realidade, procurou acelerar todo esse processo para poder concluir, pelo menos, a missão a que ele se propôs aqui na Terra, tá? Aí eu pensei assim, como é que eu posso falar mais sobre a doutrina espírita, né, para o nosso grupo que é mais espírita. Eu lembrei de mim, a gente quando a gente lê a primeira vez, a gente lê a capa, contra a capa, lê a folha de rosto, lê tudo, depois passa, né? Então, eu resolvi apresentar os 5 livros do Pentateuco pelo que o próprio Kardec definiu, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, ele colocou os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, que são as 10 leis divinas, né? A vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médicos recebidos e coordenados, então, por Allan Kardec.
Depois ele escreveu o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, que era um guia, né, dos médiuns e dos evocadores, em que ele tem um ensino sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Considerou esse livro como um segmento do Livro dos Espíritos. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não há dúvida que Kardec pensou na doutrina espírita como aquele tripé: filosofia, ciência e religião, porque eu sei que dentro do nosso meio se discute muito, e principalmente no início da doutrina espírita, né, no seu desenvolvimento, se a religião, mas ainda com aquele vício daquele tipo de religião que era baseada em dogmas, em fantasias, né? Se isso não iria interferir na própria divulgação da doutrina espírita. Kardec quis mostrar que não, né? Porque ele considerava que as máximas morais de Cristo, né? Então, assim, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo, quer dizer, não tem, por ser uma ciência, ele não é contra a religião, muito pelo contrário, as duas interagem, e as suas aplicações às diversas circunstâncias de vida por Allan Kardec, lógico. Então, por quê? Porque ele falava que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, assim, ele escreveu esse livro porque ele considerava o Evangelho de Jesus o melhor código de ensino moral existente no mundo. Sendo um código de ensino moral, por que um cientista não pode? Lógico que os cientistas também têm seus códigos morais, também têm as suas fés, também têm as suas crenças, né? Não há essa incompatibilidade que as pessoas, às vezes, gostam de falar e de citar, né? O céu e o inferno, né, que fala sobre desculpa que está errado, a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, ele é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Então, na primeira parte, existe uma parte que é essa parte mais teórica, sobre as penalidades e recompensas futuras, as dúvidas sobre anjos, demônios, sobre as penas eternas, uma série vai trazendo, vai discutindo já uma linguagem bem mais simples, os seus significados. E na segunda parte é como se viesse a prática, é como se condensasse a teoria ali da doutrina espírita, das leis da reencarnação, das provas, né, das missões, das expiações. É como se você no início desse a teoria e depois, então, você passa para a prática, dando os exemplos dos espíritos sofredores, daqueles que tinham expiações mais severas, daqueles que tinham passagens muito mais tranquilas, e, assim, é muito bom de ler e um ensinamento muito grande, né? E o que eu achei muito interessante, eu falo que às vezes a gente tem que abrir o livro e começar da primeira página, porque eu nunca tinha me atido a essa passagem de Ezequiel, né? O que Kardec coloca lá, depois que ele fala do conteúdo do livro, ele coloca: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E, assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê muito falar de um Deus vingativo, de um Deus da guerra, né? E aí, Ezequiel, né, nesse capítulo, né, 33, no versículo 11, ele vai falar que não, que Deus não quer a morte, Deus não quer vingança, ele quer que aquele que erra deixe o mau caminho e passe a viver bem. Então, ele já fala de um Deus mais justo, não um Deus que se vinga daqueles que erram.
E eu nunca tinha me ativo da importância desse item de Ezequiel, falando exatamente para isso. Não, Deus não quer vingança, Deus não pune. Deus espera que aquele que erra, né, que ele reconheça o seu erro, que se modifique. É exatamente isso que ele espera, e é isso que a gente aprende na doutrina espírita, que o importante é que a gente vai evoluindo sempre. Ter quedas e errar é normal, acontece com todas as pessoas. O importante é você reconhecer o erro, ver o que pode ser feito para melhorar e seguir em frente, né? A Gênese, né, que fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a gente sempre tem que relembrar, né? A Gênese foi escrita no século XIX. Então, tudo que se relaciona à ciência na Gênese é a ciência do século XIX. Então, assim, eu não digo que a gente tenha que, vamos atualizar, mas a gente tem que, quando vai falar sobre os livros ou sobre capítulos do livro da Gênese e alguns capítulos do livro dos Espíritos, a gente tem que se reportar à época em que o livro foi escrito, tá? A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Quando ele fala sobre os milagres, que tudo é explicado, de certa maneira, pela própria ciência. Para Deus, o passado e o futuro são presente. Então, assim, essa foi uma frase até antecipada para o século XIX, porque hoje a física quântica discute, você tem pessoas dando palestras e aulas sobre que o passado e o futuro não existem, que você só tem o presente, né? Na verdade, o presente é o real, porque quando você se reporta ao passado, o que acontece? Se reporta ao passado, se você vive o passado, você vai reviver os seus sofrimentos daquela época. Se você está revivendo os seus sofrimentos, aquele é o seu presente. Porque, na realidade, ele não existe. É você que revive aquilo que já passou, né? Então, assim, e não há como mudar o passado. Você não muda o passado. Você se modifica, você procura melhorar, você procura evoluir. Mas o passado não se muda. Então, por que revisitar o passado? Por que revisitar dores que já passaram, sofrimentos que já passaram? Por que isso? Tem que viver o presente. E o futuro? O futuro a gente não sabe nem se ele vai existir, até onde ele vai existir. Então, por isso, o importante é o presente. E a física quântica agora está mostrando para a gente que, na realidade, só existe o presente. O tempo foi uma maneira que o homem encontrou para poder se localizar, né? Então, mas, na realidade, o que é importante é o dia a dia, é o dia que você vive, o que você faz hoje para melhorar o que já passou, para se preparar para o futuro, mas sem querer antever o futuro, porque não tem como você saber o que vai acontecer no futuro, né? E a física quântica ela vem mostrando isso, que, na realidade, existe só o presente, né? Então, assim, a gente sabe que Kardec acabou concluindo os seus trabalhos, retornando ao mundo espiritual. E seu trabalho de divulgação foi continuado por Amélie, pela esposa, e pelos seus companheiros e amigos. É lógico que a palestra não é sobre a história da doutrina espírita, então só separei 3 e incluí o Gabriel Delane, embora ele fosse um menino, ainda na época do Allan Kardec, né? Então, uma característica da doutrina espírita é que teve continuidade, né? O Camille Flammarion, com Leon Denis, e Gabriel Delane, mesmo sendo ainda um menino, quando Allan Kardec faleceu, ou desencarnou, ele foi muito importante em todas as pesquisas sobre reencarnação, né? Ele fez muitos trabalhos, né, ele tem um livro até com esse nome,
muitos trabalhos sobre a evolução anímica, sempre pautado na teoria da doutrina espírita, mas trazendo já uma continuidade, uma evolução. Uma das características da doutrina espírita é o seu processo evolutivo. Então, é lógico que a gente sempre teve acompanhado, sempre tivemos espíritos nos conduzindo, de certa maneira, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. A gente não pode esquecer o grande papel de Chico Xavier, né, pela divulgação que ele fez pelo país e pelo mundo da doutrina espírita já no século XX. E isso a gente vai ver que essa característica que aconteceu na doutrina espírita, e foi muito importante ter essa continuidade, ela não parou de evoluir, ela não parou de ser divulgada, ela só mudou, de certa maneira, assim, a sua divulgação só mudou de endereço, saiu da França e veio para o Brasil, mas continuou sempre. Isso não aconteceu com a genética, né? A genética, que é a ciência que estuda a hereditariedade, expressão e transmissão dos genes, e sua interação com o meio ambiente, que é muito importante, que obrigou o homem a pensar no seu corpo, né? É considerada como tendo começado por Mendel, né? Em 1866, 65, 66. Mendel era um monge agostiniano austríaco que adorava a ciência, né? E tinha a formação de biólogo. Então, ele resolveu estudar como as características físicas se transmitiam. Então, ele fez muitas pesquisas usando as ervilhas e feijões, e as ervilhas rugosas e lisas, mas estudou outras espécies também. E ele acabou observando, em relação às ervilhas, que quando as ervilhas tinham um gene, né, que todos os genes eram sempre em dose dupla, uma parte que vinha do paterno, outra parte que viria do materno, mas que você sempre teria duas características, né? Eu sei que a gente está falando de vegetais, mas fica mais prático falar da origem de pai e mãe. Ele observou que quando ele tinha ervilhas muito verdes, que só tinham genes para cor verde forte, e ele cruzava com as ervilhas amarelas, que só tinham gene para cor amarela, ele tinha híbridos, né? Ele tinha, então, vagens, né? Ervilhas que tinham o gene para verde e amarelo, e o gene para verde e amarelo. E ele chamou, então, a esses heterozigotos, que tinham dois tipos de gene, e esses eram homozigotos. E aí, quando ele cruzava a ervilha heterozigota verde com a outra heterozigota verde também, ele observou que ele tinha 3/4 eram verdes, mas um com verde mais forte, que era homozigoto para o verde, 2 que eram heterozigotos igual aos pais, e 25% voltavam a repetir os genes que eram para a cor amarela. Então, ele disse, bom, então esse gene aqui é recessivo, porque ele só aparece quando ele está em dose dupla. O outro, o verde, é dominante porque aparece tanto em dose dupla como quando tem um gene só. Então, esse aqui tem 2 genes para a curva verde, é homozigota, esse tem um gene para verde, um gene para amarelo, fica um verde mais claro, mas fica verde, e o recessivo, então. E ele foi fazendo isso com feijões, com várias características, se tinham cílios, se não tinham cílios, e fez um estudo grande nessa parte, e mostrou, então, que as características físicas eram sempre transmitidas, né, de pais para filhos e sempre aos pais. Ele apresentou os trabalhos na Sociedade de História Natural de Brum e o trabalho impresso nos anais dessa sociedade em 1865. Mas, na realidade, o que aconteceu? Publicou, tudo bem, e se esqueceu, né? Foi esquecido, vamos dizer assim. Ele continuou fazendo, ele tem outros trabalhos publicados, ele continuou fazendo as suas pesquisas, mas ninguém mais, ou a ciência daquela época, não se interessou muito. Na realidade,
quando havia uma lenda, né, que os trabalhos dele, a igreja, vamos dizer assim, né, a igreja dominante, não interessava que os trabalhos dele fossem mais divulgados, porque você começava a mostrar que o corpo era matéria e que aí e que seguia as leis da matéria, que isso talvez fizesse uma confusão. Eu não se sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que só em 1900, né, já começando o finalzinho do século XVIII, começando o século XIX, começando o século XX, é que 3 cientistas, um holandês, um alemão e um austríaco, se observa que são países onde a Igreja Católica não tinha tanta penetrância como no resto da Europa, né? Como nos países da Península Ibérica, por exemplo. Então, os 3 reviram os trabalhos de Mendel, os 3 reconfirmaram os resultados, e só então, a partir daí, é que houve o estudo genético em seres humanos, porque desde Mendel até 1900, a botânica, a genética evoluiu na botânica e evoluiu na zoologia, mas não chegava perto dos humanos. Então, só a partir de 1900, com esses 3 trabalhos publicados, foi que se voltou, então, não, vamos estudar a genética no homem também, né? Então, em 1905, Bateson denominou a essa ciência, que tinha ficado esquecida, de genética, e em 1906 a 1908 começaram, então, a ser publicados os primeiros trabalhos mostrando que a herança descrita por Mendel, né, pelas leis de Mendel, também eram observadas em seres humanos. Os seres humanos tinham condições, características recessivas, dominantes, ou com codominância, quando você tinha tanto poder, o peso, o gene dominante como o recessivo. E em 1999, então, foi criado o nome de gene, porque a gente sempre acha que genética veio da palavra gene. Ela veio da palavra gene, mas do prefixo grego, que significava origem, né? A origem da vida. Mas ele caracterizou o gene como aquela unidade básica da hereditariedade, das transmissões das características genéticas. Em 1956, foi, então, reconhecido o cariótipo dos humanos, já se sabia o cariótipo de vários animais, de insetos, de vários mamíferos, do homem atrasou por isso, né? Então, assim, em 1956, né, para quem nunca viu um cariótipo, a gente tem um cariótipo aqui com 46 e um par sexual XX, que é o feminino, aqui 46 e um par sexual XY, que é o masculino. São 46 porque recebe 23 cromosomas do pai, 23 cromosomas da mãe. Em 1958 e 1959 foram descritas, então, as primeiras síndromes genéticas, né? Síndromes genéticas de cromossomo, porque as de genes, doenças recessivas, doenças dominantes, já vinham sendo descritas. Então, assim, até o cromossoma da cebola foi descrito antes do cromossoma dos humanos. Mas, assim, a partir daí, então, começaram a ser descritas as anomalias de cromossoma, como a síndrome de Turner, que é uma em que a menina só tem 45 cromossomas, falta o segundo cromossoma X, por isso ela tem baixa estatura e dificuldades de fazer uma puberdade normal, e a síndrome de Down, que já se sabia que tinha 47 cromossomas, só não se sabia que o cromossoma que estava sobrando era o 21. Por que eu citei essa breve história da genética? Porque se a gente for lá, né, eu falei dos cariótipos em 1956, das primeiras mutações que começaram lentamente a ser descritas, mas em 1945 foi publicado Missionários da Luz. E se a gente for lá no capítulo 13, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo, o que está anotado lá? Que os mentores que estavam tratando lá da reencarnação de Sigismundo e os espíritos construtores
avaliam o mapa genético necessário para que Sigismundo receba o corpo físico certo para as suas necessidades reencarnatórias. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que a ciência pode ter demorado um pouquinho aqui na Terra, mas lá no mundo espiritual eles já lidavam com a genética, as mutações genéticas, e André Luiz ditou isso para o Chico Xavier, e ele publicou. E isso aqui a gente já começava a ver o quê? Que além da genética física que a gente tem, de alguma maneira a gente tem uma genética que é do espírito, que fica no perispírito, onde estão anotadas quais são as necessidades de cada um para cada programação reencarnatória, né? E eles, então, observavam as mudanças que poderiam ser feitas, porque Sigismundo teria que renascer com uma cardiopatia, induzidas por recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, assim, um indivíduo que renasce, ele não é resultado, né, a sua composição física nunca será só o resultado da herança genética de seus pais. Ele vai ser o resultado da herança genética dos pais, interagindo com uma herança genética que ele traz de necessidades em si mesmo, de necessidades para a próxima vida que ele terá, tá? Voltando aqui para a evolução da genética, de 1960 em diante, começaram a ocorrer as correlações entre anomalias cromossômicas e malformações congênitas. Então, você examinava a criança, você já imaginava que tipo de alteração você podia ter, mas também com o câncer, né? Começou a se fazer um mapeamento fenotípico. Então, por exemplo, na leucemia mieloide crônica, existe uma alteração cromosômica em que existe uma troca de material entre o cromossoma 9 e o cromossoma 22, que deu origem a um pequeno cromossominha que é chamado de cromossoma de Filadélfia. E esse cromossoma, ele é diagnóstico da leucemia mieloide crônica, mas ele também serve como um controle, né? Você vai fazendo o exame, vai monitorando o paciente, você trata o paciente, mas você pode monitorizar, de tempos em tempos, você vai lá, faz o exame e vê se o cromossoma de Filadélfia voltou ou não. Se ele volta, você já sabe que esse paciente vai ter uma recidiva, então você pode agir antes que a recidiva vá se instalar. Então, assim, ele é um diagnóstico, mas ele também serve de monitorização dessa condição. E isso para muitos outros tipos de câncer, como retinoblastoma, que tem um gene mapeado no cromossoma 13. Então, quando a criança tem alteração daquele cromossoma, você já sabe da possibilidade da criança ter retinoblastoma, se ele perde aquela região do cromossoma 13. Tem o tumor de Wilms, que você tem um genzinho no braço curto do cromossoma 11. Então, a gente foi aprendendo a conhecer o corpo físico, né? De 1990 a 2000, o maior conhecimento sobre genes, número e semelhança entre os seres vivos, mecanismo de ação, mutações, interação entre a expressão dos genes e o meio ambiente, tá? Então, a gente sabe, somos constituídos de células, né? Nossos corpos físicos são constituídos de células. Dentro das células, no núcleo das células, a gente tem os cromossomas. Se a gente estica cada cromossoma desse, a gente tem uma dupla hélice de DNA. Nessa dupla hélice de DNA, você tem, dentro da sua composição, você tem bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são 4, né? Timina, guanina, citosina e adenina, que elas são identificadas pelas suas letrinhas, e nós temos 3 bilhões dentro dessas bases, 3 bilhões de pares dessas bases dentro do nosso organismo, e 1,5% dessas, 1,5% a 2% delas, na realidade, codificam as nossas proteínas, que fazem todo o trabalho das nossas funções celulares, do funcionamento do nosso organismo.
Então, o genoma atua na formação do corpo físico, na regulação de todo o seu crescimento, desenvolvimento, funcionalidade do corpo físico, reprodução, suscetibilidade a doenças crônicas, ao câncer, doenças autoimunes e as doenças degenerativas. Então, tudo tem, esse aqui é o nosso registro, vamos dizer assim, físico. Esse genoma é o registro físico que a gente recebe de herança dos nossos pais, né? 3 bilhões vieram do lado materno, os outros 3 bilhões de letrinhas vieram do lado paterno. Depois, então, veio o Projeto Genoma. Durante o Projeto Genoma, se acreditou o quê? Se a gente conhece todas as sequências dessas letrinhas que fazem todas as proteínas, todos os hormônios, todos os receptores celulares, todas as membranas celulares do núcleo, do citoplasma, então nós conhecemos todo o organismo, e aí a gente já vai poder estar prevenido, ou pode saber exatamente o que a pessoa vai desenvolver na sua vida estudando o seu genoma. Não é verdade. Não existe determinismo genético, nem todas as características do indivíduo são determinadas pelo seu genoma, o código genético é universal, nós fazemos proteínas, né? Temos o mesmo código genético, com pequenas variações de todos os mamíferos, de todos os seres vivos, né? Quanto mais próximo na escala filogenética, mais próximo é esse genoma. Quanto mais afastado, menos percentual a gente tem de semelhança em termos do genoma. Então, o estudo, que a gente sabe também, que o estudo do genoma humano pode identificar a susceptibilidade genética por uma série de condições, mas não afirmar se e quando elas vão ocorrer. Então, eu sei que existe, você entra na internet, tem muitas ofertas para você estudar o seu genoma. Faça o seu genoma e saiba quais as condições, mas eles não dizem quais as condições que você terá, quais as condições que você poderá ter. Eu não recomendo para ninguém, eu não faço na minha família, quando alguém me pergunta se é para fazer, eu digo não, né? Porque, na verdade, isso não significa nada. Você, além de nem tudo que nos acontece ser determinado pelo genoma, existe muita coisa, muita mutação genética que é adquirida, ela não é herdada, então, só suscita dúvidas, traumas, estresse e despesa, tá? Porque a suscetibilidade genética para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, doenças cardiovasculares, são herdadas dos pais. A susceptibilidade, mas a expressão da doença depende do cuidado do homem consigo mesmo, que é a ação da epigenética. A epigenética foi descrita em 1945, mas quando começou todo o processo do genoma e a possibilidade de você determinar o genoma e saber tudo o que ia acontecer, como se houvesse esse determinismo, ela ficou meio de lado. Quando terminou todo o projeto Genoma, terminou, né, e quase toda a codificação foi realizada, se viu que ela não respondia a todas as perguntas, nem a todas as dúvidas, né? E aí, então, se voltou lá para 1945 e se restaurou, então, a condição da epigenética, tá? E aí, isso que a gente foi descobrir, né, em 2000, depois que acabou o projeto Genoma, né? Mas se a gente for lá no livro que foi publicado em 1941, O Consolador, né? Emmanuel respondeu a seguinte pergunta, a genética está submetida às leis puramente materiais? Tipo, era tudo físico, você denominando o conhecimento da matéria física, se resolveria todos os problemas? A resposta: as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, que a gente pode interpretar como espirituais, muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual.
encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Quem trabalha em genética, quem trabalha no laboratório de genética, sabe que num grande percentual a gente nunca chega a um diagnóstico. Você tem suspeitas clínicas, você vai fazendo os exames que você pode, que você dispõe, mas isso não significa que a gente vai encontrar ou poder responder à pergunta dos pais, por quê? Né? Uma pergunta que às vezes a gente fala, mas doutora, por que o meu filho nasceu com isso? Né? Então, por quê? Porque você começa a fazer os exames, o cariótipo é normal, você faz os exames que você pode fazer de soma, vários exames genéticos que você pode fazer, você não encontra as mutações, você encontra até variações, mas não encontra a mutação, o que a gente vai responder? A gente vai responder, não sabe, alguma coisa nova, que a gente tem que esperar outros exames, outras tecnologias para responder. Mas o porquê, na realidade, essa resposta não está aqui no mundo físico. Essa resposta, talvez a única pessoa que pudesse responder é aquele espírito, mas ele também não sabe, não tem acesso às informações de vidas passadas para saber por que na realidade está passando por aquela determinada condição, ou até se ele pediu para ter determinada missão, determinada alteração física, porque a gente vê isso também em Missionários da Luz, a gente vê esses relatos de espíritos que pediam para nascer com determinadas alterações, porque achavam que aquela condição, aquela deficiência, iria ajudá-los a melhorar em muitas características que eles precisavam evoluir. Então, a genética realmente não responde tudo. E também, o que o projeto Genoma não nos permitiu compreender? Sendo o código genético na ciência de proteína universal, comum a todos os seres vivos, bactérias, fungos, protozoários, vegetais, animais, todos os reinos da natureza, porque há essa grande diversidade física em cada um deles. E, principalmente, por que os homens, compartilhando 99% desse código, são tão diferentes entre si? Então, a diferença entre nós não está na matéria. A diferença entre nós está em nós como espíritos, né? E as características que nós carregamos conosco e que expressamos em cada encarnação, tá? Essa resposta está na Gênese, tá? No capítulo 11, na Gênese espiritual. A matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e o espírito tem uma vitalidade independente da matéria. Portanto, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Então, a gente tem a nossa, volto a dizer, a gente tem a nossa genética física, mas a gente tem a nossa genética espiritual que também vai interferir em adaptar as características genéticas dos pais a que o corpo expresse as nossas necessidades reencarnatórias, tá? Então, assim, na evolução em dois mundos, né, André Luiz, né, aqui eu esqueci de botar o nome do Chico Xavier, tá? Faltou o Chico Xavier aqui. Mas está aqui, Chico Xavier, Valdo Vieira e André Luiz ditou. Então, ele falou, só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética. Tentar explicar tudo da genética só pensando materialmente, a gente só responde muitas vezes, não sei. Mas por quê, doutora? Não sei, foi o acaso, né? Então, difícil. Então, assim, a evolução de ciências como a genética a partir do século XX, tem permitido, né, uma melhor compreensão dos mecanismos celulares do funcionamento do corpo físico, do surgimento dos seres vivos na Terra, da interação entre eles e o meio ambiente
e dos mecanismos de programação da reencarnação. Então, assim, desde a conclusão do projeto Genoma, houve grande evolução na medicina preventiva, a física quântica ajudou muito, né? Todos esses exames que a gente tem, de PET scan, de ressonâncias cada vez mais diferenciadas, tudo isso a gente ganhou com os conhecimentos da física quântica. E nos tratamentos de doenças, e também no tratamento de doenças crônicas, e principalmente no século XXI, está se caracterizando por uma grande evolução nas pesquisas genéticas em câncer e uma medicina cada vez mais personalizada, né? Você estuda a genética do indivíduo, você estuda a genética do tumor, e você já sabe se aquele paciente vai responder à quimioterapia, qual o tipo de quimioterapia que ele vai responder melhor, se é melhor fazer mais conservador com radioterapia. Então, você consegue cada vez mais, a gente está aproveitando essa evolução da ciência no tratamento das doenças. Reconhecimento do papel do comportamento humano na sua saúde. Então, não é uma questão de meu pai era saudável, eu também vou ser saudável. A gente escuta muito isso. Não, a gente teve um amigo, né, que era diabético, com complicações clínicas, mas não dava muita importância para o tratamento, porque ele dizia, minha mãe viveu 98 anos, o meu pai passou dos 100, morreu com 100, então eu não preciso me preocupar com isso. Morreu com 70 e poucos. Então, assim, a gente tem que saber que existe o comportamento que é muito importante no nosso cuidado com o corpo, né? Então, alimentação saudável, rica em vitaminas, sais minerais, e o mais livre possível dos radicais livres e substâncias tóxicas, retarda o envelhecimento celular e a sua consequente perda de função. Exposição a fatores ambientais, como radiação, poluentes, agrotóxicos e vírus, podem levar a mutações gênicas adquiridas, que indivíduos susceptíveis podem desencadear doenças autoimunes e processos cancerosos. Você pode ter um excelente genoma, tá? Mas se você é exposto a fatores ambientais tóxicos, você vai desenvolver doenças também, tá? Doenças que são provocadas por fatores genéticos, né? De novo, a gente tem a ação epigenética, você tem os fatores ambientais interferindo na expressão dos seus genes. Você pode ter todo o seu genoma normal e você não tem nenhuma doença neurológica de origem genética, mas você pode desenvolver uma doença neurológica porque um indivíduo, por exemplo, um indivíduo que bebe muito e bebe a vida inteira, ele pode desenvolver uma demência pelo próprio alcoolismo. E também não vai achar que essa demência está relacionada a resgate de vidas passadas, não tem nada a ver. Está relacionado à autoagressão que ele fez pelo consumo excessivo do álcool e desenvolvendo a demência alcoólica. Mas isso aqui, na realidade, é para a gente entrar, então, na terceira ciência. A gente começa a ver que os fatores ambientais vão interferir também. E isso, né, as alterações dos fatores ambientais, se interferem no teu corpo, vão interferir também no quê? Muitas vezes no tempo que o espírito teria para fazer toda a sua programação reencarnatória, né? Então, por isso que eu falei da terceira ciência, que é a ecologia, que foi em 1866, que é Ernesto Haeckel, que era alemão, né, biólogo, naturalista, filósofo, médico, e então ele começou a pesquisar e falar da importância do meio ambiente, né? Então ele dizia que se o meio ambiente adoecesse, o homem adoeceria junto. Então ele é eco, né? Vem de casa, vem do oikos, casa, logos, estudo. Então, o estudo da casa, você tem que estudar a sua casa, cuidar da sua casa para que o seu corpo possa permanecer normal. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si,
e com o meio ambiente no qual vivem e a influência que cada um exerce sobre o outro, que cada ser vivo exerce sobre o outro ser vivo. Por quê? O crescimento não planejado de indústrias e do consumo faz o quê? Poluição de rios, oceanos, com níveis tóxicos de metais pesados e plásticos, poluição do ar, contaminação e destruição do meio ambiente, a poluição do ar leva à alteração da camada de ozônio, a alteração da camada do ozônio leva a esses piques de temperatura, tanto aquecimento, né? E que a gente está vendo, nunca teve tantas ondas de calor, né? E é difícil a gente entender por que ainda tem gente que não, tem pessoas que não acreditam que somos nós mesmos, né, os homens, a humanidade, que está causando isso. Nós estamos destruindo, né? Estamos destruindo a camada de ozônio, estamos provocando esse aquecimento global, enchentes, inundações, e porque estamos poluindo os mares, estamos poluindo o ar, estamos poluindo o ambiente, jogando lixo nas matas, estamos desmatando, né, destruindo a natureza. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Se o planeta adoece, né, era uma coisa que ele falava, se o planeta adoece, a gente adoece. Que todo o universo é constituído de átomos que se organizam em moléculas, que constituem nossas células, e as células de todos os seres vivos, cuja formação e função depende do DNA, uma molécula que é formada por quê? Por os átomos, por esses átomos. Então, quando você tem uma alteração, você acaba alterando o quê? O próprio DNA. Então, a gente sabe que nós somos constituídos de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? O Luiz está me corrigindo aqui, que os nossos corpos são constituídos, né, pelos átomos do nosso planeta, né? E cada um de nós temos um percentual na constituição do nosso corpo físico, e se a gente não tem esse percentual, a quantidade certinha, 1,5% de cálcio, qualquer alteração que a gente tem nessa concentração desses átomos, a gente não vai ter o corpo físico do jeito que a gente precisa. Então, o corpo físico dos seres vivos é constituído dos mesmos elementos que constituem o planeta. Se a gente destrói o planeta, a gente está destruindo a quem? A nós mesmos, tá? Então, lá na Gênesis, no item 12 do capítulo 14, está lá, quando fala sobre os fluidos. Porque esses átomos, eles estão onde? Nesse fluido cósmico universal. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade, né, da matéria, até a mais pura espiritualidade. Porque, na verdade, o que a física quântica está mostrando para a gente é que a matéria não existe. Na verdade, a matéria é o quê? É a mesma energia condensada, né? O que você tem é uma ligação atômica mais forte, né? Como você tem, por exemplo, na ligação de carbono. Você pode ter uma ligação dos átomos mais leve, e você tem o grafite. Os mesmos átomos de carbono com uma ligação mais forte, mais endurecida, você tem o diamante, mas tudo são os mesmos átomos. Então, os fatores ambientais podem interferir no desenvolvimento e funcionamento do organismo do ser vivo em qualquer época da vida, desde a gestação ao último dia da vida na Terra. Na vida intraútero pode levar ao aborto, retardo de crescimento, déficit intelectual, malformações congênitas, em qualquer idade, susceptibilidade genética a doenças autoimunes, infecções, baixa imunidade, doenças neurológicas, doenças crônicas e os tumores e o câncer, né? Então, assim, Daniel Goleman, que escreveu aquele livro, Inteligência Emocional, né, e Inteligência, acho que social, então, das sociedades, então ele fala sobre que nós temos que desenvolver também essa inteligência ecológica, que o conhecimento e o funcionamento das coisas da natureza inclui o reconhecimento
e é a compreensão das inúmeras formas de interação entre os sistemas humanos e os sistemas naturais. A inteligência ecológica mistura essas habilidades cognitivas com a empatia por todas as formas de vida. Se nós temos empatia por todos os seres vivos da Terra, né, e temos por nós também, né, a gente tem que cuidar melhor do planeta. Então, aqui, a gente lida com agentes mutagênicos e muda sempre, porque a gente tem a luz solar, né, tem os fatores ambientais, como cigarro, fumo, né, agentes antitumorais. Na realidade, tudo isso pode dar mutações, quebras de cromossoma, mudanças das bases nitrogenadas, tudo com repercussão no quadro clínico, né? Tanto predispondo ao câncer, como predispondo à morte celular e ao envelhecimento mais precoce. E os poluentes são aquelas substâncias ou agentes físicos que provocam, de forma direta ou indireta, qualquer alteração ou efeito adverso no ambiente. Então, a gente lembra do mercúrio, a gente lembra em tudo que o mercúrio pode causar, né? E pensa naquelas crianças Yanomami, lá no Amazonas, onde os rios estão poluídos com mercúrio, que altera o ciclo menstrual, dá infertilidade, dá dificuldade de concentração. Então, as crianças têm dificuldade de aprendizado, de ganhar peso, de crescimento, né? O cádmio, por que ele não pode ser, que está aí nas pilhas, porque ele não pode ser jogado em qualquer lugar? Porque ele é um poluente que dá atrofia testicular, dá infertilidade, porque faz redução dos espermatozoides e associado a tumores também. O chumbo, né? Por que não tem que tomar cuidado com brinquedos muito coloridos, principalmente se você não conhece bem a origem deles? O que a criança faz com os brinquedos, de modo geral? Ela bota na boca, né? E uma exposição crônica pode levar a hipotireoidismo e em mulheres grávidas a aborto. Então, assim, o que a gente precisa? Evitar que essas substâncias ou esses fatores, que eles possam chegar até as pessoas, né? Então, qual é a relação entre as três? A relação entre as três é que a doutrina espírita nos mostrou a nossa constituição, um espírito encarnado em um corpo físico. A gente não sabe como é a estrutura do espírito, mas a gente está aprendendo a lidar com o corpo físico. E por isso a nossa responsabilidade de cuidar desse corpo físico, para que esse corpo físico, como fala que o Espírito George lá no Evangelho, que eu não lembro o capítulo, mas ele fala da nossa responsabilidade em cuidar do corpo físico, para que esse corpo físico sirva ao espírito nas suas necessidades e ao tempo em que ele estiver encarnado. A genética nos mostra como as características físicas são transmitidas e a sua interação com o meio ambiente. E Haeckel nos ensinou que todos os seres vivos são interdependentes, que eles precisam de um meio ambiente saudável para sobreviver. Todas as três ciências são evolutivas, ou seja, à medida que o homem progride, os conhecimentos sobre elas também se ampliam, tá? Então, lá nesse livro, do capítulo 5, ele fala que a inteligência social e a inteligência emocional se baseiam na capacidade humana de enxergar os fatos pela perspectiva do outro, ser solidário com o outro, demonstrar preocupação para com ele. A inteligência ecológica amplia essa capacidade de todos os sistemas naturais. A mesma empatia diante dos sofrimentos do outro devemos ter pelos sofrimentos do planeta. As rotinas de nossa vida cotidiana estão totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo ao nosso redor. Nossa espécie ameaça consumir e destruir o mundo natural em uma velocidade que excede, e muito, a capacidade de reconstrução do planeta. A gente sabe que se você queima uma floresta, ela se reconstitui. Mas se você tem queimadas, como a gente está tendo todo ano, né, na Amazônia, e aquelas que são produzidas por fenômenos naturais, como na Europa, né, e na Califórnia,
vai chegar uma hora que o terreno também se esgota e ele não vai ter mais condição de se recuperar. A natureza está nos avisando que a gente está superaquecendo o planeta, né? Falta a gente tomar uma conduta decisiva. Então, as rotinas de nossa vida cotidiana estão totalmente desconectadas de seus impactos adversos no mundo ao nosso redor. Nossa espécie ameaça consumir e destruir um mundo natural em uma velocidade que excede e muito a capacidade de reconstrução do planeta. Marcelo Gleiser, que é um físico e astrônomo, ele propõe, então, que a gente precisa de uma visão mais espiritualizada da ciência que não seja dona da verdade. Ele está dentro dos físicos que são espiritualistas. Aliás, em 2020, eu fiz um levantamento, 2010, eu fiz uma pesquisa sobre ciência e espiritualidade, e 51% dos cientistas, em 2010, tinham alguma religião, alguma crença religiosa, né? Ou se consideravam só espiritualistas. Já tinha ultrapassado, era maior o número de cientistas que tinham algum tipo de crença religiosa do que não tinham. Só que com esse crescimento da física quântica, com essa mudança da interpretação que eles vêm dando, correlacionando isso com conhecimentos da espiritualidade, eu acho que esse número já aumentou, tá? Então, no Globo Ciência, tem uma entrevista sobre o Marcelo, com ele, né, Marcelo Gleiser, né, Marcelo Gleiser, né, então, que ele fala que existe um movimento que está crescendo e está tentando fazer um realinhamento de objetivos. Ele reconhece, né, o Marcelo Gleiser, ele é brasileiro, que é importante e fundamental pensar sobre matéria escura, buraco negro, bóson de Higgs, tudo que a física quântica vem confirmando. A gente sabe que todas as teorias surgiram no século XX, mas agora que elas vêm sendo confirmadas. Mas que existe essa outra ciência, que ele chama de astrobiologia, biologia astral, tratando da nossa relação com a atmosfera e a geoquímica do planeta. Ela determina o futuro ambiental desse planeta e, portanto, o nosso futuro, porque a gente depende muito desse equilíbrio termodinâmico do planeta. E, para encerrar, né, eu não podia deixar de falar do André Trigueiro, que quando a gente fala em ecologia, espiritismo, a gente não pode deixar de citá-lo, desse livro, Espiritismo e Ecologia, em que ele fala que, pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos nossos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual. Aliás, isso é uma maneira muito simplista de pensar, porque a gente vai retornar à pátria espiritual, só que depois vai ter que voltar para cá de novo. Qual é o mundo, o planeta que a gente quer encontrar quando a gente retornar, né? Então, é função de cada habitante da Terra identificar as ações que poderá fazer e de que jeito, para tornar a Terra um mundo melhor e justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva, e é como eu estava falando. E a gente quer que a Terra ainda esteja aqui para a gente poder voltar e não entrar na fila para reencarnar em outro orbe que a gente não vai saber qual é e quanto tempo a gente vai precisar para se adaptar a esse outro orbe. Vamos cuidar do nosso planeta. Então, era isso que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje, a importância da gente conhecer e estudar essas três ciências, que é uma maneira da gente também fazer o nosso autoconhecimento. Tá? Muito obrigada aí. E que conversa, hein? Que beleza, que preciosidade,
que facilidade com a didática através da qual você foi tecendo as inter-relações desses campos da ciência. Que beleza! Nós estamos muito agradecidos, Rosa, muito agradecidos mesmo. Não esperávamos outra coisa, mas você sempre traz uma abordagem especial. Nós agradecemos mesmo muito. Quero passar aqui, o César Reis colocou, fica claro que há um plano do mundo maior quando, no século XIX, temos as ciências aqui vistas. É uma pergunta do César. Isso Sim, fica claro? Eu acho que fica assim, fica claro, porque eu acho que a gente tinha realmente que evoluir, a gente não podia ficar eternamente na Idade Média, né? Estaríamos indo, voltando e morrendo na fogueira? Eu acho que não. Então, era preciso que essas três ciências começassem e outras ciências também, que evoluíram muito, a própria física evoluiu muito no final do século XIX, quando a gente começou a física quântica, no iniciozinho do século, no final do século XIX, no início do século XX. Então, assim, é uma maneira de um mundo maior, né, nos cutucar, nos empurrar, porque a gente tem que nos conhecer fisicamente, nos conhecer espiritualmente, para que a gente realmente possa progredir. E não poderíamos ficar eternamente no obscurantismo. Eu acho assim, quando eu vejo a semelhança da data que as três ciências começaram, lógico que tem a física, tem a química, não são só essas. A gente percebe que parece que teve toda uma programação. Vamos ensinar a eles que eles são espíritos. São espíritos que reencarnam, mas vamos ensinar para eles como é que o corpo físico deles também se constitui, se forma. Agora, vamos ensinar para eles que eles estão demorando a perceber que eles não podem destruir a casa onde eles moram. Né? Não foi à toa que a ecologia vem de casa. Se você destrói a casa onde você mora, como é que você vai sobreviver nesse planeta? Eu acho que sim, eu acho que essa programação transcende aqui o nosso espaço. O César lembra muito bem esses indícios, até evidências, se nós quisermos dizer assim, de que há esse planejamento do plano maior. Por exemplo, nós vemos aqui, eu anotei as datas, o Flammarion encarnou em 1842, o Leon Denis em 46, portanto, 4 aninhos de diferença apenas, e o Gabriel Delane tem um espaço maior, 1857, não por acaso, mas vejamos. Mas eles desencarnaram, o Flammarion em 25, o Leon Denis em 27 e o Delane em 26. Então, eles chegaram em momentos diferenciados, mas eles partiram praticamente no mesmo momento. Isso vem também ao encontro, ou é mais uma manifestação, de como o plano espiritual faz esse tipo de planejamento. Por exemplo, quando, para preparar a psicosfera de Paris para a chegada do grande missionário, porque todos os grandes missionários são antecipados por grandes movimentos, né? Francisco de Assis, o próprio Buda e Kardec. Para fazer a preparação da psicosfera de Paris, se nós tomarmos como referência o ano em que nasceram os grandes compositores, para inundarem a psicosfera parisiense daquelas notas fluidas, aquelas coisas maravilhosas, a diferença é no máximo de 10 anos. Como eram muitos, isso ficou muito patente, mesmo com algumas diferenças, estavam sempre esses todos presentes de alguma forma, e a própria produção musical também cumprindo essa missão. Também no campo da ciência acontece isso.
e é uma expressão espetacular. César lembra muito bem, aqui no campo da ciência, no campo da arte, nós vemos isso com a preparação para Kardec, e vemos isso também, mas não nesse século, um pouco antes, no século XVII, XVII, XVIII, para a filosofia. Então, foi tudo sendo desenvolvido assim, nesses séculos, 2 séculos, que eram os séculos definitivos para a grande arrancada da humanidade. Você vê que, com relação aos trabalhos de Mendel, aconteceu isso também. Na verdade, foram 3 espíritos que vieram de 3 países diferentes. Isso, o austríaco. Para garantir, né? Foi um austríaco, o holandês, e um holandês, para garantir, pelo menos os três fizeram, né? Vamos dizer assim, o trabalho direitinho. Mas ele tinha que voltar a tocar no assunto, porque havia aquela ideia que o homem era um ser especial criado por Deus, então ele era né? E o homem tinha que entender que não, que o corpo dele é da matéria da Terra, ele é um espírito, mas o corpo dele não tinha. Mas era como se você não pudesse trazer aqueles conhecimentos, por isso que eu falei, a genética animal, a genética dos outros, né, animais, a genética dos vegetais, tudo estava sendo estudado, né? Estavam estudando os cromossomas de tudo, denominando, até os cromossomas dos macacos, né, foram descritos antes, e o homem ficou decepcionado, porque o macaco tem 48 cromossomas, né? Depois descobriram que as plantas têm muito mais, aí eles imaginavam que os homens teriam assim um número infindado de cromossomas, afinal de contas, as plantas têm 92 cromossomas, aí de repente descobre que não, que o homem foi assim, já quando quase todas as espécies já tinham os seus cariótipos, aí sim, depois é que a ciência veio, né? É como se não pudesse, porque você acabava com aquela ideia, né, criada de que o homem era um ser especial, criado lá, né, diferenciadamente por Deus, e isso ia contra, assim, a religião da época, né, mostrando que não, matéria é matéria, o que é importante mesmo no seu desenvolvimento, no seu processo evolutivo, é o que o espírito faz, trabalha por isso, né? Há uma outra questão que me parece que foi um princípio que foi efetivado também segundo planejamento espiritual, porque nós vemos, você citou o Flammarion, né? O século XIX buscou ao mesmo tempo auscultar os orbes, né? O céu, isso, ao mesmo tempo que Pasteur mergulhou no micro. Então, é a questão do macro e do micro, e isso também me parece que aconteceu, de uma certa forma, com os genomas, né? Com o estudo da genética, que acabou mergulhando numa intimidade muito micro, muito profunda do ser humano, porque já se conhecia o corpo físico, alguma coisa assim, mas o micro, mergulhar na intimidade profunda da constituição do plano físico, evidentemente. E é uma coisa também muito indicativa da presença do planejamento espiritual para conduzir os rumos da humanidade. Muito lindo isso. Sim, até para a gente poder viver mais. Isso. Na hora que você começou a estudar melhor, né, vamos dizer assim, o genoma, o comportamento, a regulação gênica, você passou quer dizer, a gente vai passar, a gente está caminhando por uma genética personalizada. Você tem que fazer um tratamento, então vamos analisar seu genoma, vamos ver isso já está sendo feito na oncologia, qual o melhor quimioterápico para essa condição que você tem.
Porque, assim, às vezes a quimioterapia é a mesma, o tumor é a mesma, o paciente responde, o outro não. Qual é a diferença entre os dois? As suas características genéticas que são individuais. Então, no momento que você começa a olhar mais para o homem como individualidade, você começa a poder cuidar melhor, né? Então, a gente está caminhando para isso. Esse grande boom, desculpe, Não, esse grande boom da genética individualizada, se podemos dizer assim, pelo menos do meu ponto de vista de leiga, aconteceu com o caso da Angelina Jolie. Não é Angelina Jolie? O caso é chama de medicina personalizada. A Angelina Jolie, ela teve coragem de expor um problema pessoal, porque, assim, a maior parte dos cânceres de mama, eles ocorrem por fatores ambientais, mulheres que fumam, você tem vários fatores ambientais que podem determinar. Alcoolismo, obesidade é um dos fatores epigenéticos que podem dar câncer de mama, então você tem vários fatores. Então, mas um percentual pequeno dos cânceres de mama é por mutação genética. Então, nesses, quando você pega você tem uma história em famílias em que você tem câncer de mama precoce, mulheres mais jovens, e você, em gerações seguidas, né, com repetição na irmandade, então a pessoa tem irmã, ou tem a mãe e a tia, ou a avó, a mãe, a tia-avó, então se você tem 3 pessoas na irmandade e na ascendência com câncer de mama, então, nesse grupo, você vai pesquisar a mutação. Foi esse o caso dela, né? Ela tinha história familiar, ela pesquisou a mutação, ela tinha a mutação. A partir daí, ela fez uma atitude radical, né? Ela fez a mastectomia, mas era uma possibilidade, não queria dizer, mesmo quem tem a mutação, não quer dizer que obrigatoriamente vai ter o câncer de mama, né? É uma possibilidade, mas ela preferiu fazer a mastectomia. Tem muitas mulheres que têm a mutação, preferem fazer a mastectomia, coloca prótese, né? Então, nós sabemos que, pela lei de misericórdia, desde aquela descrição lá em Missionários da Luz, em que aqueles espíritos altissimamente qualificados fazem os nossos mapas cromossomiais antes de nós encarnarmos, que é um capítulo belíssimo, eles colocam ali as predisposições para que haja, digamos assim, a eclosão de uma enfermidade aos 40 anos de idade do espírito reencarnado e assim subsequentemente. Mas pela lei de acréscimo de misericórdia, pode ser que, mesmo que isso esteja planejado, entre aspas, não é? Ou previsto, isso pode ser alterado pela epigenética, por fatores epigenéticos, porque o indivíduo pode tomar resoluções que possam, digamos assim, a palavra não seria neutralizar ou inibir, mas pelo menos não expressar. Não expressar, exatamente. Não expressar aquela mutação genética, pode não se expressar. Tá? Você tem doenças hereditárias em que elas realmente vão se expressar sempre, né? Então, assim, são aquelas condições autossômicas dominantes que, se a pessoa tem a mutação, né? Você, quando tem a mutação, você pode transmiti-la ou não. Você pode, então, é 50%, cada vez que a mulher engravida, 50% de que o filho nasça com aquela condição, se ela ou o marido tem a condição. Então, também não é obrigatório que tenha, 50%. Mas 50% é um número alto, né? Então, para você pensar nessa possibilidade. Então, assim, você tem realmente condições que são familiares que dá essa alta possibilidade de que a condição exista. Mas a pessoa pode não ter recebido a mutação. E você tem outras condições, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente lembra de reencarnação, que você tem que passar mesmo, às vezes. E aquilo que pode ser que você passe, ou pode ser que não, ou você pode atenuar a sua prova, né?
Então, assim, na genética você também tem isso. Você tem determinadas mutações que, se elas estiverem presentes, elas vão se expressar. E você tem determinadas mutações que elas podem não se expressar, tá? E isso é o grande problema das pessoas ficarem fazendo o genoma, porque você faz o genoma, ele aparece uma mutação lá do BRCA2, que é o de câncer de mama, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que você vai ter o câncer de mama. Você pode ter a mutação e nunca expressar essa mutação, entendeu? E tem aquelas condições que, se tem a mutação, você vai ter a condição. A condroplasia, aquele nanismo, que é o mais comum, nanismo, se tiver a mutação, vai ter o nanismo, entendeu? Por isso que eu fazia muito, quando dava aula de genética, de reencarnação, às vezes eu ia explicando as duas coisas simultâneas. Não, tem mutações que vão se expressar. Nós também temos expiações que teremos que passar por elas. Fazem parte do nosso processo evolutivo, né, da nossa programação. Mas tem outras que não. Estou chamando o César aqui para a nossa conversa. César, cadê seu microfone? Abre, por favor. Isso. Já abri. Isso. Estou chamando para a conversa. Vem para a roda. Eu estava pensando naquela questão do planejamento. O século XIX é o século Faraday, quando se fez o primeiro motor elétrico, né? Século XIX, a gente lembra de Ampère, lembra de Volt, né? Da pilha de Volt, né? Toda as maneiras da física, mas no final, Madame Curie... Vapor, né? Tem o vapor. O vapor, né? Vapor. Madame Curie, e vai por... Sabe? Toda essa programação do alto que fez com que reencarnassem aqui pessoas para a criação desse ambiente que favoreceu, a vinda do século XX, né? Todo esse processo de industrialização, esse processo de crescimento, né? Enfim, essa descoberta, como ela citou várias vezes, aí a física quântica, né? Coisas extraordinárias aconteceram a partir do século XIX, um salto gigantesco, né, para a humanidade em termos de conhecimento, de cultura, em termos de... Precisamos fazer com que tudo isso se transforme em evolução moral e ética, né? Eu acho que quando essa palestra da nossa Rosa fala muito por esse outro lado, né? Esse conhecimento todo só tem um significado maior se nós adotarmos ética e moralmente uma nova conduta, tanto pessoal, quanto grupal, quanto em relação ao nosso planeta como um todo. Acho que isso ficou muito claro na exposição que a nossa doutora Rosa apresentou. Mas eu vou perguntar ainda, César, para ela, sabe o quê? Porque ela disse uma coisa sobre... Ela disse que é pequenininho o Filadélfia, né? Você disse que é pequenininho. Eu anotei aqui como é que, então, nós podemos agir antes que haja essa consequência do Filadélfia. Não, então, você tem lógico, quando a pessoa desenvolve a leucemia, ainda vai diagnosticar que tipo de leucemia é, geralmente eles pedem o cariótipo da medula óssea. Tem alterações que são específicas para algumas formas de leucemias, né? Tanto de criança como de adulto. O cromossoma de Filadélfia, ele aparece um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide crônica. Na verdade, o que você tem é que, quando você faz a troca entre os dois cromossomas, o 9 e o 22, você muda a posição dos genes, né? Um gene, ele ficaria, tem uma sequência, né? Então, quando você faz essa troca, você muda a sequência e você ativa o gene da leucemia, né? E ele é um marcador, às vezes a gente fala de marcadores cromossômicos, né? Primeiro que você é uma leucemia que tem uma boa resposta a tratamento. Pessoas às vezes ficam, mas e agora? Eu tenho até alteração genética. Não, na realidade, é uma daquelas formas que você trata, né? E que fase de remissão, né? E que ocasionalmente podem ter recidiva. E aí você pode monitorizar o paciente para saber se ele vai ter a recidiva ou não, porque o cromossoma de Filadélfia aparece antes que a condição se instale. Então, se você já está monitorizando o paciente, você tem um tratamento, você sabe qual quimioterapia você vai usar, você já começa a tratar. Tá? Isso é
Isso é mais ou menos para burlar o Filadélfia. Não, Não? não, isso é para você cuidar bem do paciente, Tá bom. ajudar o paciente e tratar bem o paciente. Quando você citou aquela pergunta do Consolador, e também você falou da Gênese espiritual, citando a Gênese, os milagres, etc., do nosso Kardec, e também citou o André Luiz em Evolução em Dois Mundos, você falou em agentes psíquicos. Você pode desenvolver um pouquinho isso, a relação dos agentes psíquicos e digamos assim, a concretização, a expressão, né, da programação genética? Então, assim, eu estava falando, na realidade, eu falei de agentes físicos ambientais. Agora, assim, os agentes psíquicos nossos, né? Você, na verdade, você pode interferir na sua expressão genética, né? A gente sabe, por exemplo, que a depressão, né? Essa pessoa que é deprimida, a depressão interfere, ela torna toda a resposta a antibióticos mais difícil, mais demorada, né? Agora, eu não sei se você está falando nisso, nesses fatores psíquicos do indivíduo estar consigo mesmo, ou se você está falando dos agentes psíquicos e espirituais que podem agir nesse controle dessa programação reencarnatória. Eles podem, sim, eles analisam os genomas por exemplo, a criança vai renascer, né, como era o caso do Sigismundo. Então, eles analisam o cariótipo, o genoma do pai e o genoma da mãe, e eles veem se eles têm ou não aquela alteração genética para se expressar. Se os pais não têm, você imagina que ele iria nascer com uma cardiopatia, então você tinha que ter determinada mutação para que aquilo acontecesse. O que esses agentes psíquicos fazem? Eles analisam o genoma do pai e da mãe. Não tem. Então, eles vão ver que mutação é preciso que seja feita, né, no perispírito, para quando você tiver o processo, ligar o espírito ao óvulo fecundado, aquela mutação que está registrada no perispírito induza a mutação no genoma físico, para que a criança renasça com a mutação. A maior parte das condições genéticas não são herdadas, né? Quando você vê as síndromes genéticas, 95% delas não são herdadas. A gente diz que elas aconteceram ao acaso. Muitos desses acasos foram provavelmente manipulações feitas na programação reencarnatória no genoma espiritual, quer dizer, vem com aquela marquinha lá, quando faz a ligação, né, do perispírito, se miniaturiza, vai ligar numa célula só. Na hora que você faz aquela ligação, o espírito ele começa a comandar a divisão celular. Então, quando os cromossomas, os genes vão se organizar para começar todo o processo de divisão celular, muda uma base ou mais, num determinado cromosoma, onde tem um gene que vai atuar na diferenciação daquele órgão, por exemplo, do coração. Então, aí você já sabe o que você tem que fazer para que aquele gene esteja mutado, embora o pai e a mãe não tenham nada, a criança vai nascer com a cardiopatia. Entendeu? Era nesse sentido. Isso. Eu acho que foi você que citou agora árvore. Você citou árvore na sua fala? Não. Eu é que estou muito assim ligada com os diálogos amazônicos, na primeira semana de agosto de 2023, com a cúpula da Amazônia, na segunda semana de agosto de 2023, e isso tem, na verdade, acho que é uma esperança também em função do que você nos trouxe com relação, e você citou o Marcelo Gleiser também, aí para cuidarmos do planeta também, não é isso? Isso.
E foi o Haeckel que disse que adoecemos quando o planeta adoece? Sim, ele já falou isso. Exatamente. Ele falou. Se o homem queria viver bem, ele tinha que cuidar melhor do planeta. Você vê que ele já foi um missionário, ele já veio para... Sinalizando isso. Então, nós estamos aqui com essas esperanças, não é isso? César, o que você vai falar? Chama os gregos, sabe? Opa, está falando comigo, beleza. Quando Jesus estava aquele negror da Idade Média, né? Chama os gregos. Veio o pessoal da estatuária, o pessoal da pintura. Aí nasceram aqueles gênios, né? No Renascimento, pessoal, eram os gregos retornando. Eu acho que quando, no século XIX, chama os gregos, aí veio Arquimedes, veio Pitágoras, vieram aqueles... Eu acho que o mundo está precisando muito que a gente chame os gregos, porque são reis aí da beleza, né? Reis, são espíritos que passaram pela Terra, iluminando a Terra, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, essas criaturas sensacionais estão por aí, né? Ajudando a fazer esse mundo melhor, que no momento a gente olha assim com muito cuidado, né? Muita preocupação. Mas Jesus está no leme, e ele de repente vai dizer, chama os gregos, e aí a coisa toda melhora. Pois é, você sabe, eu sou apaixonadíssima por eles, né? Os gregos clássicos, né? Chama os gregos. E você veja, tudo que está nos pré-socráticos e naquele trio maravilhoso com aquelas máquinas pensantes, né? É isso aí. Sócrates, Platão, Aristóteles e os pré-socráticos, tudo que aconteceu na humanidade foi desdobramento daquelas ideias seminais desse período áureo. É verdade. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. É isso mesmo. Então, vamos sempre chamar os gregos, eles são sempre... Vamos lá. Rosa, você quer dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer pela oportunidade de falar sobre isso. Vocês concordaram com aquele meu programa, assim, com as sugestões. Como é que é? Não, você pediu sugestões, eu te mandei aquelas. Exatamente. Obrigada. Pois é, exatamente. Está vendo como está dando certo? Vai dar mais certo, porque nós temos mais 3 encontros com Rosa para falarmos sobre essa interseção das ciências, não é isso? E o aprofundamento de cada uma delas. E nada como nós fazermos isso, um tema tão especial, tão profundo e difícil, né? Como nós falarmos com uma especialista, uma grande estudiosa do assunto, da matéria, doutorada no assunto, mas, sobretudo, que traz as claridades espirituais para essas questões magnas da ciência. Então, nós todos aqui estamos muito agradecidos por mais uma competente, didática, claríssima exposição da nossa querida Rosa Rita Martins. César, quer falar alguma coisa? Não, estou muito feliz, satisfeito, aprendi muito. Graças a Deus. Eu também. Estamos todos, então, alegres, satisfeitos, agradecendo, então, mestre querido, a expressão dos estudos de nossa querida irmã, companheira, Rosa Rita Martins. Desce por sobre ela, mestre, sua mente, seu coração, sua dedicação ao estudo e fidelidade ao teu evangelho e à doutrina espírita. Portanto, Jesus, desce sobre ela essas tuas luzes para que ela possa cada vez mais engrandecer os nossos estudos no ICEB e em toda parte, onde for chamada, e ela poderá trazer as luzes e o brilho dos teus ensinamentos com o brilho de sua própria inteligência. Graças te damos, Jesus, abençoa o ICEB para sua continuidade na missão que lhe foi delegada por intermédio do sonho de Deolindo Amorim. Abençoa também por igual Jorge Andréa e todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até
o momento presente. Que eles continuem a nos orientar, fortalecer, instruir e intuir para a continuidade do Instituto, na concretização desse ideal, que certamente é um projeto do plano espiritual. Abençoa todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai Celestial. Que assim seja, hoje e sempre.